aproveitar para fazer aqui uma pergunta aqui da Gibiteca Balão, que ela falou assim, vocês sentem que tem artista ou produtor que passou a incluir mulheres em seus trabalhos apenas para seguir uma tendência, quando não há real preocupação em incluir o público feminino? Sim, eu tenho um exemplo maravilhoso aqui, assim, que eu nem falei desse quadrinho em resenha no meu perfil, porque eu acho que não foi, assim, intencional, né? Eu problematizei, assim, porque como mulher eu tive uma visão diferente do quadrinho, né? E eu não quis expor, nem falar, assim, mal da obra ou do autor, porque eu não conheço nenhuma outra obra dele, então eu quero dar essa oportunidade, assim, de conhecer outros trabalhos, né? Antes de fazer uma crítica. Mas eu li um quadrinho que, para mim, por mais que não tenha sido intencional, né? Me pareceu um pouco isso. Uma Noite em Basel, se eu não me engano, o nome do quadrinho, e infelizmente eu não lembro o nome do autor. Mas ele, nesse quadrinho, mostra um rapaz que está fora do país, né, jovem, com oportunidade de emprego e tal, e ele conhece tá querendo matar ali a solidão, está num lugar novo, com várias barreiras, está num lugar diferente. E ele conhece uma mulher que, bem assim, determinada e está disposta a tudo e tal. Isso sexualmente falando mesmo, e só que ela se põe num papel por mais de dominadora, mas sendo submissa, né? Ela quer ser submissa assim a ele, mesmo que ele mostre ela como uma mulher forte. E nesse quadrinho ele descobre que ela é a CEO da empresa que esse rapaz foi trabalhar. Quando ele dá de cara com ela, ele não sabia que era aquela mulher que ele teve essas aventuras, né, e tudo mais. Aí no final ele dá uma justificativa que foi onde quebrou, né, toda aquela magia para mim. Porque nesse momento, né, que às vezes as pessoas não dão muito destaque para as mulheres, então pode parecer esse meio de lacração e tudo mais. Eu quis trazer uma personagem feminina, dando foco para ela. Então, as pessoas podem achar estranho, mas ela é a CEO dessa empresa. Foi uma justificativa que eu achei estranha, porque eu pensei assim, não é estranho, tem muitas mulheres que são, né, importantes nas empresas, são CEOs, são, né, gerentes, e que são presidentes e tudo mais. Não é estranho. Essa justificativa no final parece assim, olha só o que eu estou fazendo, eu estou incluindo a mulher, tá? Ela era, assim, sexualmente poderosa nesse quadrinho, eu botei ela como a CEO, tá? Olha só, eu não estou sendo, tá, machista, não sei o quê. Então eu tive muito essa impressão quando eu li. E eu creio que não só como ele, mas outros lugares também fazem isso, outros autores fazem isso, editoras trazem quadrinhos assim, mais por essa proposta, tipo assim, é importante que eles levem a destaque certas histórias e incluam as mulheres de qualquer forma, independente da intenção por trás disso, porque, de certa forma, vai acabar ajudando, mas a gente sabe que tem todo aquele lado comercial. Um exemplo, o DC Pride. Pô, foi super importante que tenha acontecido, principalmente porque no meio nerd e de homens que curtem quadrinhos super-heróis, a gente sabe o quanto de homem machista tem ali. Mas a gente sabe que também é uma tática comercial. Ela precisa existir, obviamente. Ela é importante muito. Mas a gente sabe que não é porque a DC é show de bola. Assim, que não é porque tem dinheiro por trás disso, né? Porque eles querem, sabe? Olha só, tô sendo inclusivo! Legal! Tá vendo que eu lancei? A gente sabe que é mais por isso do que por qualquer outra coisa. Mas opinião de vocês, meninas. Bom, eu acho que tem até boatos de editora, né, que contrata mulheres só para, enfim, né, compor o quadro e tal, mas por trás, né, nos bastidores, o negócio não é muito bom não, né, elas reclamam e tal, mas eu não sei os detalhes também, né, a intenção não é expor a editora, não é expor ninguém aqui, mas eu acho que se a gente for atrás de saber mesmo, conversar com as artistas, com as mulheres, né, que fazem, né, que fazem parte aí desses, enfim, desses gibis, dessas obras, a gente vai descobrir bastante coisa. Eu acho que é isso, assim, tem... Claro que sempre vai ter homem que sabe escrever mulher bem, porque é aquilo, você não precisa ser uma coisa para você falar sobre aquilo, né? A alteridade é isso. O conceito de lugar de fala está muito em voga ultimamente, né? Mas eu acho que as pessoas distorcem demais, né? Como se, só se você for mulher que você pode falar. Não, não é assim. Você pode escrever uma ficção sobre uma mulher e escrever bem. Que você precisa ter sensibilidade, você precisa estar atento
ao seu redor, as mulheres, né? Você tem ao seu redor as mulheres, ouvir o que as mulheres falam, né? Se sensibilizar com o que elas passam. E aí você pode conseguir, né? Eu acho que na música a gente tem um grande exemplo que todo mundo adora, que é o Chico Buarque, né? Que, enfim, né? Escreveu sobre mulheres nas letras dele com poucas pessoas. E nos quadrinhos você também vai encontrar exemplos de uma coisa e de outra, né? Então, é muito comum também você ver obras aí que foram escritas por homens que aparentemente nunca tiveram contato com mulher ou tiveram contato limitadíssimo, enfim, né? É, aí saem coisas, né, como essa que você falou, que fica, né, o cara querendo pagar de sou legal, não sou machista e tal, só que fica bem, como o Vini falou aí nos comentários, fica bastante forçado, né? E essa forçação de barra é muito pouco atraente para nós, né? E, enfim, né? Enquanto isso, você vai ver quadrinhos feitos por mulheres, né? Se você, no quesito de quadrinho erótico, né? Já mostrou aí o Gibi de Menininha, ele é terror com erótico e tal, né? Mas a própria Germana Viana tem outras obras, né? Outras histórias e tal, né? Que são voltadas mesmo para erótico, com uma homenagem. Você tem a Paloma Diniz, agora eu não me lembro, ela é de João Pessoa, se eu não me engano, não me lembro o nome do gibi dela que eu li já faz uns anos, mas fez um gibi erótico também, que eu achei excelente. Enfim, é isso, assim. Então, quando você tem mulheres no comando, né, você acaba, claro, tendo coisas que naturalmente se encaixam melhor, né, nas nossas expectativas, né, e são mais fiéis às nossas experiências e tal. Mas não quer dizer que os homens também não consigam fazer, né? Eles só têm que se atentar para essas questões. E deixando claro que o problema também não é o teor erótico, como você citou muito bem, o próprio gibi de menininha, o homenagem. Quando você vê que quando a mulher escreve essas histórias, o olhar dela sobre essas personagens femininas, dessas relações, e mesmo que sejam relações volúveis mesmo, com pura intenção de ser erótica e tal, é totalmente diferente. O olhar da mulher sobre o erotismo e o olhar do homem, ele é muito diferente. Então, a questão não é ser uma HQ erótica, porque estou especificando isso, porque às vezes o cara pensa, então, porque não pode ter sexismo, não pode, sexismo não, desculpa, não pode ter erotismo, não pode ter algo assim. Claro que pode, mulher também gosta de erotismo, tá? Mulher também gosta de tudo isso. Só que a questão é como essas histórias são contadas. Como a história é contada é muito importante, tá? Então, é sempre bom frisar, porque sempre parece uma problematização desnecessária. A gente sabe que, no fundo, não é disso que se trata. Só para complementar aqui o que vocês falaram, meninas, a princípio eu ainda não tive nenhuma leitura desagradável, assim, Monique, mas a gente sabe que se existe esse machismo estrutural, né, não só em editoras, o mercado de trabalho em si é assim, e eu sempre reforço a ideia de que, sim, mulheres devem escrever quadrinhos, mulheres devem ser roteiristas, devem ser ilustradoras, coloristas, mas, sobretudo, nós também temos que estar inseridas em todo o processo de construção, temos que estar no marketing, temos que estar como editora, temos que estar como produtora de conteúdo, temos que estar como letristas, tradutoras, enfim, tudo que permitir, né? E a gente sabe que às vezes isso, né, não chegou nada assim muito escrachado, mas nem precisa porque a gente sabe que existe, né? De que colocou às vezes para cumprir tabela, para fazer uma cena legal, enfim. Mas é só a gente olhar e ver o catálogo de qualquer editora, né? Ou até das mais famosas, quantas publicações tem por mulheres e quantas tem por homens. É gritante a diferença, né? Até algumas publicaram, algumas editoras, né? Não estou aqui para falar mal de nenhuma editora, mas algumas publicaram hoje, né? As suas obras que saíram com quadrinistas mulheres, a gente vê que é 3, 4, né? De um catálogo de 50, 40, 30. Então é uma diferença gritante, né? Eu ia fazer um comentário, eu não sei quem foi que falou. Eu estava relendo as revistas da Mina de HQ, que é uma das publicações que eu acho que todo mundo deveria ler. São 3 revistas essenciais, assim, maravilhosas. O trabalho da Gabriela, acho que é a Gabriela, no Mina de HQ é maravilhoso. E aí era uma matéria falando sobre aquela Mulher Maravilha inspirada em da Yara, seria uma Mulher Maravilha brasileira ou algo assim. E o texto era muito bom porque fala isso, assim, não, ela é desenhada para mulher, é uma equipe de mulheres que montou, e mesmo assim a personagem tem erros gravíssimos, porque não basta também só ser mulher.
Se você for uma mulher hétero, branca, cis, às vezes você não tem condições de falar sobre certos temas. Quer dizer que você não possa falar? Não. Quer dizer que você vai procurar, por exemplo, a consultoria de alguém que pertence àquele grupo para que o seu trabalho tenha base, tenha fundamento, e aí você não cometa... são erros que machucam, que ofendem, como foi o caso de ofender uma entidade ali na história. Enfim, tem coisas que precisam ser evitadas. Século XXI, 2023, não dá mais. A gente não tem como usar essa desculpa mais.